E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Araújo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio emocional. Gente, equilíbrio emocional. Nós temos consciente, intelectual, QI, o mais famoso, o mais conhecido, o mais trabalhado, o mais apreciado, mas também nós temos o QE, consciente emocional, inteligência emocional. E isso, gente, o ideal é que esteja em equilíbrio. Né? Então, o quociente inteligente, o nosso QI responsável pela análise, estratégia, ordem, controle, né? QE, quociente emocional, responsável pela liberdade, criatividade, imaginação, sensibilidade e ação. E para falar um pouquinho sobre isso, eu queria que a gente refletisse na vida de Noé, à luz da Bíblia. O quanto Noé tinha equilíbrio emocional e o quanto isso foi importante na sua prosperidade, no seu sucesso familiar, nos seus resultados, ou seja, na sua vida. Noé foi um cara que já nasceu com um propósito, porque o nome dele foi dado para que ele trouxesse descanso e consolo para aquela geração. Então Noé já nasceu com um propósito, mas é engraçado que Noé não corria atrás do propósito, né? Até chegar na arca foram longos anos. A única coisa que Noé fazia era ser justo, íntegro e andar com Deus. Então Noé não tinha uma especialidade em construção, a Bíblia não fala nada disso. Da profissão, das habilidades, dos dons, não fala nada disso. A Bíblia fala que ele era um cara justo, íntegro e que andava com Deus. E no momento onde Deus não encontra ninguém que ele se agrade na terra, ele encontra Noé. Noé achou graça e favor diante de Deus. Como? Sendo justo, íntegro e andava com Deus. Íntegro, ou seja, na sua totalidade. Ele era inteiro, em todos os pilares da vida de Noé existia justiça, amor, princípio. Isso é ser íntegro em toda a sua totalidade. Ele era perfeito? Não, porque lá na frente, depois da arca, a gente vê um deslize de Noé. Mas ele achou graça diante de Deus, porque o seu coração estava alinhado com o coração de Deus. Existia um propósito na vida de Noé, trazer consolo e descanso. Como que ele fazia isso? Sendo justo e íntegro, andando com Deus. E no momento certo, o propósito dele veio e ele salvou a família dele. E nós somos parte da bênção e da aliança de Noé. Porque Deus, quando se agradou de Noé, quando ele fez a aliança com a família de Noé, ele disse que jamais destruiria a terra novamente com o dilúvio. Ou seja, nós estamos debaixo da bênção da aliança de Noé para com Deus. E a inteligência, ou seja, o equilíbrio emocional de Noé fez muita diferença aqui. Pensa um pouquinho comigo. Levou um tempão para Noé construir uma arca, todo mundo rindo da cara dele, a gente já conhece a história. Levou um tempão para ele construir a arca. Precisou de razão, de inteligência. Mesmo seguindo detalhes que Deus estava dando para ele, ele teve que usar razão, ordem, controle, disciplina, perseverança, estratégia. Ele teve que analisar a situação. Ah, Letícia, então você vê como é mais importante o QI do que o QE? Tá, mas o QE é responsável pela ação. Ou seja, se você é uma pessoa de muitas ideias, que tem milhões de ideias, mas não realiza nenhuma, de que adianta? Às vezes a pessoa ela só teve uma ideia na vida, mas ela agiu e ela realizou aquela ideia. O que é que vale mais? Ou seja, o equilíbrio. A ideia, a estratégia, o pensamento, a razão, mas se você não tiver ação, nada adianta. Noé uniu as duas coisas, ele agiu. Deus falou, ordenou, ele analisou, controlou, ordenou e agiu. Ele tomou uma atitude, ele fez, ele construiu a arca. E ele entrou na arca com os animais, muitos animais. Agora você imagina, gente, dentro dessa arca, que não foram só 40 dias e 40 noites, tá? Porque esse foi o tempo do dilúvio. Mas até as águas secarem foram meses e meses, foi um ano. Ou mais ou menos, mas eu calculo um ano dentro da arca. Com filhos, com esposa, com nora. Gente, você imagina 3 noras. 3 cunhados, não é possível que ninguém tretou dentro daquela arca. Não é um ano lá dentro, fechado, cheio de bicho, fedendo. Muita coisa acontecendo lá dentro. E aí fala
que depois de meses, Noé, ele solta um corvo que volta, solta um pombo que volta, depois traz uma folhinha. Lá em Gênesis capítulo 8, eles já estavam meses dentro da arca. Noé, olha aqui, à tarde ele voltou, ela voltou, ou seja, ele soltou a pombinha e ela voltou trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Ou seja, Noé entendeu que as águas tinham minguado de sobre a terra. Glória a Deus! Então esperou ainda mais 7 dias para soltar outra pomba. Gente, na hora que eu li isso, eu pirei. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, já estava com falta de ar até aqui. Se eu fosse a esposa, soltou, trouxe a folhinha, isso significa que a água já mingou, já tem árvore, já tem, a terra já está aparecendo, já tem como... Eu ia falar assim, e aí, Noah? E aí, ou vai ou racha, mano? Vamos sair dessa arca, não aguento mais. De verdade, gente, o meu quociente emocional, ele às vezes ele, sabe, pesa um pouco mais e eu viajo quando eu leio a Bíblia. E nessa hora eu falei assim, Jesus, se eu fosse a esposa, eu já ia arrumar uma discussão ali, falar assim, Noé, e aí? Vamos sair, olha o sinal. Ela trouxe a folha, já não é um sinal? Mas Noé, equilibrado, ele tinha governo. Ele estava alinhado com um propósito, ou seja, o seu coração estava alinhado com o coração de Deus, né? E ele trazia governo sobre a família. Porque, gente, não é possível que ninguém falou nada na cabeça de Noé, mas ele se manteve firme. Isso é equilíbrio emocional, gente. Isso é equilíbrio entre razão e emoção. Se você pega a informação, você pensa e você vai tomar uma atitude. Mas se você não tiver equilíbrio, você é impulsivo demais. Eu aqui, gente, eu ia totalmente deixar o meu consciente emocional falar e eu ia pular daquela arca. Entende? Mas ele esperou mais 7 dias. E aí Noé removeu a cobertura da arca depois de 7 dias. Ele olhou o solo estava enxuto. Eles pularam da arca. Eles não pularam da arca. Noé esperou. Então disse Deus a Noé, sai da arca. Aí sim, Noé saiu da arca. Noé não andava por sinais, ele não andava sobre sinais e maravilhas, ele andava sobre uma palavra, e a palavra é Jesus. Gente, não anda por sinal, anda por uma palavra. Isso aqui reflete equilíbrio emocional, isso aqui reflete inteligência emocional nível hard, porque eu já ia estar pirando aqui, mas Noé saiu da arca. E a mulher, e os filhos, e os animais. Gente, pensa saindo depois de quase 1 ano dentro da arca. Eu ia sair gritando, correndo de braço aberto. Mas Noé saiu da arca e ofereceu sacrifícios de gratidão. Que cheiro teve isso? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse, eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Gente, que cheiro tinha esse coração de Noé. E nessa hora que eu li a Bíblia, eu fechei o olho e o Espírito Santo me constrangeu. Porque na minha cabeça, a minha atitude seria muito impulsiva nessa hora. Se coloca no lugar de Noé. A gente lê uma história bonitinha, parece que é até uma história de criança, né? Aniversário, festinha, arca de Noé, quarto decorado com a arca de Noé. Mas, gente, isso daqui é um aprendizado para a vida. Uma atitude impulsiva como a minha aqui deixaria de ter uma aliança com você. Você deixaria de usufruir de uma bênção, porque nós estamos debaixo dessa bênção. O Senhor diz que não amaldiçoaria a terra, nem o homem, nem por causa do animal. Todos nós estamos debaixo de uma bênção. A bênção da aliança de Noé, um alinhamento, um governo, trouxe uma bênção para a terra, entendeu? O sentido da palavra propósito, esse era o propósito de Noé. Ele não saiu correndo atrás de ele, não esquentava a cabeça com isso, ele só era. Então, a pirâmide do ser humano, que é identidade, ser, fazer, capacidade e ter, que é o merecimento, dentro dessa pirâmide, Noé teve muito sucesso. Porque a preocupação dele era ser. Ele tinha uma identidade, ele era justo, íntegro e andava com Deus. Disso daí trouxe a capacidade, trouxe o que ele tinha que fazer. Noé teve todas as condições de fazer tudo, porque ele se preocupou em ser. Ele não se preocupou em fazer. Gente, se preocupe em ser. Se preocupe com a sua identidade. Se preocupe com a sua vida.
se preocupa com o seu caráter, porque da sua reputação cuida o Senhor. E nessa hora meu coração, ele ficou constrangido. Ficou constrangido porque eu fiquei me perguntando, meu Deus, que cheiro tem o meu coração? Se hoje eu fosse ofertar um sacrifício, hoje a gente não precisa mais sacrificar animais, nós somos o sacrifício vivo, que cheiro tem? Para pensar, que cheiro tem seu coração? Como anda o seu equilíbrio emocional? Gente, ciência e Bíblia andam junto. Isso daqui, eu leio a história de Noé, quando eu li esse capítulo 8 de Gênesis, eu vi muito da psicologia aqui e isso trouxe muito aprendizado para a minha vida, para o meu trabalho, para os meus atendimentos, para tudo. Me trouxe muito aprendizado sobre ser esposa, submissa, estar debaixo da missão. A esposa de Noé estava debaixo da missão de Noé. Ela era submissa, ou seja, estava debaixo da missão de Noé, que estava submisso à missão de Deus, de Cristo. Percebe como a nossa submissão fica leve quando o marido tem uma missão debaixo de Cristo? Não é um fardo, gente, submissão não é um fardo. Não é você ser uma empregada, não é você se anular, não tem nada a ver. Ela foi salva, a mulher de Noé. E os seus filhos, as suas noras, a geração, a descendência dela só continuou por causa do governo e do alinhamento. Só que se ele tivesse uma esposa impulsiva que falasse, Noé, dá um tempo, você quer ficar aí na arca, você fique, eu tô vazando. Gente, sabe lá as consequências de um ato impulsivo como esse. Então, QI não é importante? É muito importante, porque é ele que vai trazer a lógica, ele vai fazer você parar, pensar. O sensato sempre pensa antes de agir, mas a ação está ligada à emoção. Então, você tem que tomar atitude? Sim, nós tomamos decisões todos os dias e o tempo todo. Então, equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional vai te trazer o quê? Uma identidade, vai definir quem é você. Será que se Deus olhasse para você hoje, ele diria, Letícia, mulher justa, íntegra, e ela anda comigo? Nossa, gente, dá vontade de chorar. Você imagina ouvir que você é justo, íntegro e que Deus anda com você? Mas a minha pergunta é essa: que cheiro tem o seu coração? Como anda as suas emoções, o seu equilíbrio? Para um pouquinho, leia a história de Noé. Tenta refletir, tenta se achar nessa história, Gente, eu leio a Bíblia desse jeito, eu me fecho o olho e eu me imagino naquela história, eu me imagino no lugar daquela pessoa. E ali você começa a se conhecer. E lendo esse capítulo, eu vi o quanto eu era impulsiva, o quanto eu me deixava levar pelas minhas emoções, e o quanto eu tinha que trabalhar o meu quociente de inteligência, o meu intelectual, a forma de pensar, analisar, de elaborar estratégias. Talvez você lesse, o meu marido lendo isso aqui, ele já ia estar pensando o contrário. Eu acho que ele ia falar assim, nossa, não é ainda, né? Eu esperava um pouco mais ainda, depois que Deus falou sair da arca, ele ia dar uma analisada para sair da arca realmente, né? Porque aqui em casa nós somos o oposto, ele é extremamente QI, eu sou extremamente QE, né? Mas olha o equilíbrio que dá isso, né? Gente, esse é o vídeo de hoje, era isso que eu queria trazer para você, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma história, algum testemunho para contar, pode comentar aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em falar com você. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.